Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui pro programa pós-rodada, pós-domingo da semana 2 da NFL. Vamos passar por todos os jogos desse domingo. Vou receber alguns convidados aqui, falar de alguns jogos. Não deixe de escutar, essa aqui é a parte 1, não deixe de escutar a parte 2 também, que a gente vai falar sobre Sunday Night Football, mini preview já da semana 3, principais notícias da semana 2, então não deixe de escutar, vai estar no feed também, já na segunda-feira vai estar no feed aqui do podcast. Não deixe de se tornar apoiador, é muito importante para ajudar a manter o podcast no ar. Episódio preview da rodada, toda quinta-feira, vai estar disponível apenas para os apoiadores. Tem meus textos também que vão pelas newsletters também, 2 vezes por semana. Link tá na descrição, você pode assinar por Pix, por PicPay. Muito simples, muito fácil, tudo explicadinho lá na descrição no link que tá na descrição do podcast. Então é isso, não deixe de deixar 5 estrelas na avaliação no Spotify, deixar like se você estiver no YouTube. Aquela coisa toda de sempre, vamos ajudar a crescer cada vez mais o programa, indica pros amigos. Dados os recados, vamos começar a falar dos jogos. Green Bay Packers 24, Atlanta Falcons 25, uma Atlanta falconizada inversa. Os Packers entraram no último quarto vencendo por 24-12 em Atlanta, mas o ataque não conseguiu fazer nada no último quarto e a defesa permitiu 13 pontos aos Falcons, que venceram num field goal do Ian Weiku. Um jogo que os Packers jogaram muito bem talvez seja exagero, mas jogaram bem por 3 quartos e o ataque parou de funcionar no último quarto, né? Um ataque que vinha no feijão com arroz, como eu vinha falando ao longo dos últimos programas, né? Fazendo simples. No último quarto precisou de um pouco mais e aí não teve esse um pouco mais, né? O Jordan Love termina com 14 de 25, 151 jardas, 3 passes para touchdown, que é ok para um cara que ele não é calouro, né? Mas é o primeiro ano dele como titular na NFL, uma média baixa por passe tentado, uma porcentagem baixa de passes completos, né? Mas é um ataque bem simplificado, e é um ataque que não tem Christian Watson ainda, que eu acho que quando ele voltar o wide receiver da equipe vai fazer uma grande diferença. O Matt LaFleur tá tentando construir ao redor ali, né? Por exemplo, os Packers começam com um flea flicker, né? Que é aquela jogada que o quarterback dá a bola na mão do running back e o running back devolve pro quarterback, né? Que vai passar a bola e aí uma tentativa de enganar a defesa. Mas méritos pros Falcons, né? O Desmond Ridder, ele começou o jogo lançando uma interceptação e depois jogou muito bem. Depois da interceptação ele foi muito bem, fez uma partida muito boa. O Bijan Robinson foi muito bem, 19 carregadas, 124 jardas. O ataque dos Falcons correu muito com a bola, né? Foram 45 tentativas para 211 jardas. A gente viu o Drake London aparecer mais, né? 6 recepções, 67 jardas, 1 touchdown. O Mac Hollins, 3 recepções, 60 jardas. Foi importante no final, teve uma recepção longa de 45 jardas. O Arthur Smith continua odiando o Kyle Pitts por algum motivo. O Kyle Pitts não é muito acionado, né? Ele teve 2 recepções para 15 jardas. É bizarro. Alguma coisa o Kyle Pitts fez com o Arthur Smith. Mas assim, méritos pro Desmond Ridder, né? Eu sou bem crítico, não enxergo. Tem algumas pessoas que gostam do Desmond Ridder e eu não me coloco nesse grupo. Mas tenho que reconhecer que ele jogou muito bem. Jogou muito bem depois da interceptação. E assim, o Falcons tem muito talento no ataque, né? Você não precisa de um quarterback que seja espetacular. E você precisa de um cara que ligue os pontos. E o Desmond Ridder, ele fez isso. E acho que fez isso até um pouco melhor do que o esperado. Correu bem com a bola também. A defesa dos Falcons fechou o jogo muito bem, apesar do... Não achei que foi uma boa atuação. Uma defesa velha e é uma defesa que mostra a idade, né? Trouxe muitos veteranos. O AJ Terrell, que acho que é o grande ponto, né? Ele jogou bem na semana 1, jogou bem de novo, né? Ele que não fez um 2022 muito bom. 2021 tinha sido, na minha opinião, o melhor cornerback da temporada. E ele começou muito bem a temporada. Acho que esse é um ponto bem importante para ter um cornerback desse nível, né? Que você consegue confiar nele marcando um dos principais wide receivers do adversário. É bem importante. Então, vitória importante para os Falcons, que vencem os 2 primeiros jogos. Os Packers 1-1, acho que condiz mais com o desempenho dos Packers do que se eles tivessem vencido a partida. Mas ainda assim,
você tá vencendo por 12 pontos, não conseguir fechar o jogo. Não foi uma partida boa do Matt LaFleur também. Eu achei que podia ter sido um pouco mais agressivo em algumas situações. E não foi uma boa partida do Jordan Love, no geral, né? Acho que os números... 3 touchdowns e uma interceptação soa melhor do que realmente foi. Porque quando precisava de um pouco a mais, ele não tinha, né? Claro, de novo, as ressalvas do corpo de recebedores não é espetacular. E ainda tá sem o Christian Watson. Com o Christian Watson voltando ao time, eu acho que esse ataque deve ser bem melhor. Vamos falar agora de um jogo que prometia ser um dos grandes jogos do dia e acabou não sendo. Acabou sendo uma batalha defensiva, que é, acho que a última coisa que a gente esperava. Kansas City Chiefs contra Jacksonville Jaguars. Chiefs venceram por 17-9. E para falar sobre esse jogo, eu vou convidar aqui o Lucas Vital, do @quarterbackruim. Ele que torce para o Kansas City Chiefs. Então viu o jogo bem de perto. Eu quero a opinião dele. Vamos ver se ele vai me atender de primeira. Eu avisei a ele. Eu avisei todo mundo. Todo mundo que participou vai participar. Eu avisei nessa semana. Não quis fazer aquela de... Eu não avisei a hora que eu ia ligar. Eu disse que eu ia ligar. Alô? Lucas Vital, você está ao vivo no podcast Cara dos Esportes. Seja bem-vindo. Kansas City Chiefs, o seu Kansas City Chiefs venceu por 17-9. E num jogo entre Chiefs e Jaguars, assim como todo mundo esperava, uma grande batalha defensiva. O jogo foi maravilhoso, só que só no segundo tempo. Eu passei muita raiva no primeiro tempo desse jogo, sendo 100% aqui, colocando minha camiseta de torcedor. Foi muito duro ver o ataque liderado por Patrick Mahomes, que sempre fez muitos pontos e tirou o máximo das suas armas. Sofrer com uma defesa que eu não considero uma defesa forte dos Jaguars, apesar de ter jogado bem hoje. Mas ponto positivo para a defesa dos Chiefs, uma defesa de verdade. Eu acho que hoje, com essas duas primeiras semanas da NFL, dá para falar que tá ali entre as 10 melhores defesas, eu acho. Conseguindo criar pressão, conseguindo cobrir bem na secundária. O grupo de linebackers é um dos melhores da liga. E foi uma montanha-russa de emoções até a última vez que o Mahomes ajoelhou e o juiz apitou. Eu não acreditava que os Chiefs iam ganhar esse jogo, porque de fato eu ficava esperando a hora que o Trevor Lawrence ia tirar um coelho da cartola e acabar com o nosso sonho. Mas 1-1 aí, recebendo o Chicago Bears em casa na semana que vem, graças a Deus, para dar uma descansada. E se a defesa continuar nesse nível, eu acredito que o ataque eventualmente vai chegar lá também. Eu concordo, a defesa dos Chiefs, pra mim, nesse nível, claro que a gente não espera. Eu acho que tem sido uma das 5 melhores nessas 2 primeiras semanas. Não acho que é isso ao longo do ano todo, mas com certeza acho que o top 10 é bem justo pra pensar em termos de ranking que eles possam terminar, que é uma defesa que tá jogando de forma legítima, né? Tá jogando bem. O retorno do Chris Jones já foi sentido na quantidade de vezes que a equipe pressionou o Trevor Lawrence, né? Que foi sacado 4 vezes, teve 18 pressões, mas realmente a defesa dos Jaguars jogou bem. E o ataque dos Chiefs parecia um pouco enferrujado, né? Claro que retornou o Travis Kelce, mas você não espera que o Travis Kelce vá voltar logo de cara sendo ápice Travis Kelce. Então tem ainda um grande... Acho que ainda tem um grande espaço de melhora. E também um jogo muito quente, né? Esses jogos na Flórida em setembro prejudicam os times de fora, né? Porque é um calor bem grande. Então eu não ficaria preocupado com essa atuação do ataque dos Chiefs. Eu acho que é uma questão de se acostumarem também. O Mahomes passou todos os anos da carreira dele até agora no sistema do Eric Bieniemy. Obviamente que o Andy Reid tá ali, ele tem a digital dele, mas ele dá essa abertura pro coordenador ofensivo trabalhar, e eu acho que talvez ele esteja sentindo um pouco a mudança pro Matt Nagy como coordenador ofensivo. Então, eu de verdade acho que aí até a semana 5, no máximo, a gente vê esse ataque dos Chiefs sendo o que prometia ser antes do início da temporada, que é uma das melhores unidades da NFL. E a defesa, é bom pontuar, não tá completa. Tem o Charles Omenihu, que foi contratado na Free Agency e está suspenso pelos 6 primeiros jogos, que vem para essa linha defensiva e pode transformar a sua unidade talvez até em uma unidade um pouco mais letal. Então eu estou bastante feliz com o que eu vi da defesa, e eu só espero que eventualmente o ataque chegue lá também. E do lado do Jacksonville Jaguars, né, um jogo bem mais apagado do Calvin Ridley, né, 8 alvos, 2 recepções, 32 jardas, bom trabalho da secundária dos Chiefs, né, que uma secundária subestimada, né, que muitos jogadores jovens, mas que faz um trabalho
melhorou muito ao longo da última temporada e essa evolução parece ter se sustentado para 2023. Não, com certeza. Eu sou o líder do fã-clube do Trent McDuffie, que é o cornerback 1 dos Chiefs do lado de fora, né? Uhum. O L'Jarius Sneed também teve uns momentos difíceis na partida, mas no geral eu sinto que ele é uma das peças que o Spagnuolo se sente mais confortável em deixar exposto, porque ele confia muito nele, isso é muito importante. E é uma unidade, a secundária do Chiefs é uma unidade de altos e baixos, mas eu sinto que quando precisa ser, eles estão no alto, e isso é muito importante. Óbvio que começa pela linha defensiva, mas a secundária tá fazendo um trabalho incrível nessas 2 primeiras semanas e tem jogos favoráveis também pela frente nos próximos matchups aí, eu acredito que tem tudo a melhorar ainda mais. Sigam o Lucas no @quarterbackruim, cara que produz um conteúdo muito legal lá no Twitter. Lucas, brigadão aí e até a próxima. Eu que agradeço, Gabriel. Até a próxima. Tchau, tchau. Buffalo Bills 38, Las Vegas Raiders 10. Recuperação para o Buffalo Bills depois da derrota contra o New York Jets. Venceu bem. O primeiro quarto até começou equilibrado, mas depois só deu Bills. O Jimmy Garoppolo lançou 2 interceptações. Uma foi num screen que deu tudo errado. O Jimmy Garoppolo não devia ter passado a bola. E a outra foi uma jogadaça do Matt Milano, que é o linebacker do Buffalo Bills, né, que eu gosto bastante. Excelente jogador, mas foi um jogo tranquilo. Depois desse primeiro quarto foi tranquilo pro Buffalo Bills. A equipe correu muito bem com a bola, que é algo que eles não fazem normalmente. 183 jardas, né? Como eles ficaram muito na frente do placar, puderam correr com a bola para gastar relógio. O James Cook jogou muito bem, 17 carregadas, 123 jardas. Para Fantasy, né? Teve uma corrida longa de 36 jardas. Tem muita gente no Fantasy que tem ele. Eu, por exemplo, tenho ele. E é importante. Importante ter algumas alternativas, né? O Josh Allen, 31 de 37, 274 jardas, 3 touchdowns, bom jogo. Aquele primeiro quarto, ele ainda deu alguns sinais ali, primeiro tempo, né? Sinais ali de Josh Allen maluco, pulando pessoal e tal, mas não foi exigido. A defesa dos Raiders é muito fraca, a equipe conseguiu fugir bastante do Max Crosby, né? Que é o melhor defensor da equipe, edge rusher dos Raiders. E os Bills, claro, nada justifica a derrota para os Jets, mas é um time que está usando uma formação bem diferente do ano passado, né? O time que está usando muito mais a formação com 2 tight ends, né? Com Dalton Kincaid e com Dawson Knox. Então é um aprendizado, né? É uma curva até você chegar no melhor nível. Claro, não tem mais o Brian Daboll, né? Isso já não tem desde o ano passado, mas também é difícil substituir um cara do nível do Brian Daboll, que era o coordenador ofensivo da equipe, mas dá tempo ao tempo, né? O time não é tão ruim quanto que perdeu para os Jets, mas também não é tão bom quanto que vence por 38-10. Do lado dos Raiders, eu falei isso no pós-rodada da semana passada, venceu um time muito ruim do Denver Broncos, né? A gente vai falar sobre o Denver Broncos mais pra frente. Não era motivo pra alegrar, né? E de fato não foi, né? A equipe foi atropelada pelo Buffalo Bills. O Jimmy Garoppolo teve um comecinho bom, mas depois cometeu muitos erros. O ataque não consegue fazer nada, a defesa atropelada, e já é uma defesa dos Raiders que é tão ruim há tanto tempo, né? Tipo, sei lá, nos últimos 10 anos a defesa dos Raiders sempre é ruim, né? Então, não tem expectativa pra esse time, e foi atropelado por um time que tá vários patamares acima, né? Então, a briga dos Raiders é outra. Vamos falar agora de Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens, e aqui comigo meu amigo Conrad, do Who Dey BR, uma das principais páginas sobre Cincinnati Bengals aqui no Brasil. Conrad, seja bem-vindo ao podcast. Infelizmente, não muito o que comemorar nesse domingo, né? Eu agradeço o espaço, né? Por mais que hoje seja um dia triste, sempre é bom falar de Bengals, né? Vamos falar dessa vitória dos Ravens, 27-24, mas eu acho que é bem interessante falar sobre o lado dos Bengals também, porque é um time que tem decepcionado nesse início, né, de temporada. O começo do jogo foi muito ruim para a equipe, e é curioso que os Ravens foram pro intervalo vencendo por 13-10, né, uma vantagem apertada, mas quem viu o jogo, né, Conrad, sabe que foi uma diferença que não traduzia muito o que foi em campo das duas partidas, das duas equipes, né? Quem já acompanha o Bengals um pouco mais de tempo na era Zac Taylor e Burrow já tá acostumado com o time começar os jogos bem
de maneira bem lenta, né? Então, sempre esse começo de jogo, a gente até brinca que o 3-and-out é marca registrada do Zac Taylor para começar a partida. Então, e contando todas essas questões da lesão do Burrow também, acaba trazendo esse começo de temporada um pouco mais lento, né? A gente viu um ataque que basicamente não entrou em campo no primeiro tempo, e a defesa e o Special Teams conseguiu manter o time no jogo no primeiro tempo, né? No segundo tempo, o ataque até conseguiu acelerar um pouco, mostrar um pouco a que veio, mas aí já era tarde demais para quando você tem uma equipe do nível do Ravens para enfrentar, né? O Ravens eu achei que teve uma atuação muito boa ofensiva. Eu achei que o Lamar Jackson fez um ótimo jogo, 24 de 33 passes, 237 jardas, 2 touchdowns, nenhum sack. Foi um excelente jogo. A notícia ruim pros Ravens é que o Odell deixou o jogo com uma lesão no tornozelo, mas o Zay Flowers apareceu muito bem. Mark Andrews voltou pra equipe, né, depois de não jogar na semana 1. Nelson Agholor jogou bem também. Mas é isso, a história do jogo foi essa. O ataque dos Bengals não fez nada no primeiro tempo. O único touchdown da equipe foi um touchdown de retorno de punch, né, do Charlie Jones, que foi um belo retorno de 81 jardas. No segundo tempo começou a aparecer um pouco mais mesmo o ataque dos Cincinnati Bengals. O T. Higgins jogou muito bem. E o Ja'Marr Chase, por outro lado, sumido, Conrad. Você acha que é mais questão de circunstância do jogo ou você tem um pouco de preocupação com esse começo apagado do Chase? Nas outras temporadas também foi assim, né? Então acho que é um pouco o Bengals conseguir se adaptar e adaptar o esquema também para conseguir fazer os seus jogadores terem as jogadas, né? Uhum. O Higgins até conseguiu aparecer um pouco mais nesse jogo. No primeiro jogo ele foi bastante na tentativa de tentar acionar ele, né? Uhum. Foram 8 bolas que ele não recebeu nenhuma e hoje ele teve um bom jogo. Eu acho que falta um pouco dessa ferrugem de começar a mover o time realmente, né? Querendo ou não, o Burrow perdeu quase um mês aí de training camp, então quando você tem um time que o seu esquema é o quarterback, que a gente sempre fica preocupado com o esquema do Zac Taylor, acaba tendo esses tipos de problema no início da temporada, né? E a defesa acabou sendo grande decepção, né, do jogo, porque se você pegar o jogo do Bengals no playoff ano passado contra o Ravens, o ataque fez 17 pontos, que foi a mesma coisa que o ataque, por mais que tenha ficado com essa impressão ruim, conseguiu marcar, né? Então, realmente, o problema foi a defesa ter cedido drives longos e acabar tomando bastante ponto, né? Não conseguiu encostar no Lamar, né? Em nenhum momento, não conseguiu gerar pressão. E também sofreu bastante contra o jogo terrestre. Foram 178 jardas terrestres do Baltimore Ravens. Ravens que estava bem desfalcado também, que eu acho que isso que preocupa também, né? Os Ravens não tiveram o Ronnie Stanley e o Tyler Linderbaum, left tackle e o center, respectivamente, né, da equipe. E ainda assim, a linha ofensiva dos Ravens não teve problema contra a linha defensiva dos Bengals. Eu acho que é preocupante para os Bengals e eu acho que é um ponto positivo para os Ravens, né? Que é um time que tem sofrido muito com lesões, né? Não teve Marlon Humphrey e o Marcus Williams, por exemplo, na secundária nesse domingo. Ainda assim jogaram bem. É uma vitória importante para os Ravens, né? 2 times que vão brigar pela divisão, né? Então, começar com essa vitória aí já ajuda bastante. Os Bengals já começam num buraco complicado, né? Perderam 2 jogos de divisão. E acho que pior do que isso, Conrad, é o Joe Burrow falar na entrevista depois do jogo que voltou a sentir a lesão na panturrilha direita, né? Eu acho que o problema que a gente vê nesse jogo é justamente isso, né? A gente sabe que o ataque vai melhorar se o Burrow estiver bem. Então, se essa lesão realmente for uma lesão que for atrapalhar durante a temporada, é um caso a se pensar aí também, né? Conrad, muito obrigado pela sua participação. Siga lá o trabalho dele no @WhoDayBR, WHODEY, que é Whoday, né? O lema da torcida dos Bengals, BR. Siga ele lá no perfil dele pessoal, @Conrad_Aleixo, do Fumble na net, o WhoDayBR. Conrad, brigadão. Até a próxima. Eu que agradeço. A gente tá aí pras horas boas e pras horas ruins também, né? Valeu. O Seattle Seahawks derrotou o Detroit Lions em Detroit 37-31 na prorrogação. E pra falar desse jogo, eu vou chamar meu amigo Rodrigo Moisés.
torcedor do Seahawks, assistiu a partida. Alô? Rodrigo Moisés, você está ao vivo no podcast Cara dos Esportes para falar Não acredito, mentira. Para falar da vitória do... Eu avisei pra ele que eu ia ligar dessa vez. Ele foi fingido. Os Seahawks venceram 37-31 na prorrogação. Lions e Seahawks não fazem jogos ruins. A gente tem que lembrar isso, né? Sempre jogos bons. O Jared Goff lançou uma pick six no último quarto. Os Lions voltaram na campanha seguinte, fizeram touchdown, depois fizeram field goal no finalzinho da partida para levar o jogo para prorrogação, e os Seahawks fizeram touchdown na vitória com o Tyler Lockett no final. Como é que foi essa atuação? Um ataque que jogou bem melhor do que na semana passada, mesmo sem os dois tackles titulares, né? É verdade, Gabriel. Então, uma boa noite a todos, que também foram pegos de surpresa, assim como eu, nessa participação. Brincadeiras à parte, mas foi um jogo muito animado, principalmente se você não torce para nenhum dos dois times, né? Acho que isso que acho que é interessante da gente pontuar, porque foi um jogo onde o Seahawks ele abre uma grande vantagem no último quarto, e aí depois deixa o Lions voltar pro jogo, mas o Drew Lock ganha ali o cara o coroa na prorrogação, e o Seahawks ele aí faz com essa maravilhosa regra de quem fizer o TD, se você tem a bola e você faz o TD, você ganha a prorrogação. Então o Seahawks levou a partida. Como o Gabriel falou, tinha uma grande preocupação com o fato do Seahawks estar sem os dois tackles titulares, né? Mas o Lions não conseguiu pressionar o Geno Smith, só foi sacado uma vez no jogo, que foi numa jogada em que ele ainda deu uma queimada de tempo ali no último quarto. Mas o Lions não conseguiu montar um playbook defensivo, não conseguiu montar um play call que conseguisse pressionar o Geno Smith só mandando blitz. E aí o Geno Smith fez um ótimo trabalho escapando dela, principalmente queimando, passando ela rápido. Foi um bom jogo do Geno Smith, foi um bom jogo em geral do ataque do Hawks, especialmente o Tyler Lockett, né? A gente tinha um pouco de dúvidas como que ele ia sair nessa temporada, com o rookie ali, o Fitzdigba, chegando, mas ele ainda é um grande wide receiver número 2, e aí chamou o jogo para ele, fazendo 2 TDs muito importantes. O DK Metcalf, ele chegou a sair do jogo com uma lesão na costela, né? Depois voltou pra partida, teve 6 recepções para 75 jardas. Você falou da defesa dos Lions, mas a defesa dos Seahawks não foi muito diferente, né? O ataque dos Lions basicamente fez o que queria pelo ar, né? O Amon-Ra St. Brown passou de 100 jardas, o Josh Reynolds jogou bem, o Sam Laporta, tight end calouro deles, também jogou muito bem. E, assim, os Lions tiveram 2 fumbles, né? Um do David Montgomery, um do Amon-Ra St. Brown. Teve uma interceptação do Jared Goff, né, que foi a pick six que eu falei. Acho que a grande diferença nesse jogo é que o Seahawks fez um jogo bem mais limpo, né, do que o Detroit Lions. Sim. Mas eu acho que são times parecidos, não sei se você concorda comigo, porque são 2 times que têm ataques talentosos, não nada de outro mundo, mas talentosos, com quarterbacks que ninguém confia 100%, e defesas bem questionáveis. Acho que são 2 times até montados de forma bem parecida. Eu concordo completamente com você, né? Mas, assim, são 2 quarterbacks que não são exatamente confiáveis, mas que jogaram bem, assim. O Jared Goff, ele acabou cometendo um erro ali que ele acabou sendo bem pressionado, e aí a bola acabou escapando um pouco e caiu no pau do Troy Brown, mas acho que tanto ele quanto o Geno Smith, ele tem jogado, né? Acho que eles têm jogado bem. O Jared Goff, inclusive, que ele tinha um recorde de mais era passes completos sem ter uma interceptação, né? Ele estava quase ali chegando no Aaron Rodgers, mas ele ficou ali pelo caminho. Se não me engano, eram 383 passes completos ali sem uma interceptação, e ele acabou ficando. Sobre a defesa do Seahawks, como você falou, ele de fato não foi um grande jogo, né? Acho que não é uma defesa que talvez tenha até alguns bons nomes na secundária, e eu acho que eu queria destacar que, apesar de não ter sido um grande jogo no geral, eu gostei muito do calouro, o Devon Witherspoon, que ele apareceu em 2 quartas descidas em que o Seahawks forçou o turnover on downs, né? Então, no momento chave ali do jogo, ele conseguiu um tip, também conseguiu marcar muito bem o Amon-Ra St. Brown numa jogada. Então, por uma escolha tão alta e que estreou essa semana, né? Ele não jogou a semana 1, acho que ficou bem, assim. Ele apareceu no momento chave, apesar de não ter sido um grande jogo em geral. Acho que deu uma animada aí no torcedor do Seahawks. Então é isso, Rodrigo, muito obrigado pela participação. Sigam ele lá no @rmoises, MOIZEIS, capitão do Floripa Ghost.
favorito ao título do Campeonato Brasileiro de Flag. Valeu, Rodrigo. Tennessee Titans 27, Los Angeles Chargers 24, vitória do Tennessee Titans, crise no Los Angeles Chargers, exclamação. Péssima atuação dos Chargers, né? Foi um jogo equilibrado, o jogo foi pra prorrogação, os Titans venceram com um field goal ali na segunda posse de bola do jogo, né? A primeira dos Chargers não terminou em pontos, mas continua sendo uma decepção esse time dos Chargers, né? A forma como o time não maximiza o talento que eles têm de Justin Herbert, e eu sei que vai começar muito aquele discurso, quando que você vai começar a criticar o Justin Herbert? Nunca é culpa do Justin Herbert e tal, e claro, poderia ter jogado melhor? Poderia, né? Mas quem vê os jogos dos Chargers sabe que ele não é o culpado, muito pelo contrário, ele é vítima desse time. Brandon Staley, me apaixonei por você no primeiro ano dele, seu primeiro ano, 2021. Me desapaixonei em 2022. E a gente tá vendo em 2023 o mesmo head coach que me incomodava em 2022, que perdeu totalmente a coragem. Extremamente conservador em quarta descida, vimos isso de novo nesse domingo, e vimos no domingo passado também, custou a vitória aos Chargers contra os Dolphins. É um ataque que, claro, por mais que você traga um coordenador ofensivo novo, substitua tudo, demora um tempo pra você construir um ataque novo, né? Você não vai mudar da água pro vinho de cara. Ainda assim, eu não vejo muita diferença. Continua sendo um ataque extremamente horizontal, um dos quarterbacks com o braço mais forte na NFL, né? E você tira essa agressividade em quarta descida do Brandon Staley, ele é um ex-coordenador defensivo. E a defesa dos Chargers não é boa também. Eu achei que até jogou um pouco melhor nesse domingo, porque enfrentou um ataque muito pior do que o do Miami Dolphins, né? Pressionou bastante o Ryan Tannehill, mas teve dificuldade no jogo terrestre, e é mais do mesmo. E seguindo nessa toada, o Brandon Staley tem que ser considerado o favorito para ser o primeiro head coach demitido, né? Porque ele perdeu a coragem, se tornou um head coach covarde, que é o que fazia ele diferente, né? A agressividade dele em quarta descida, o ataque tá longe de ser resolvido, e a grande força dele, que deveria ser a defesa, não é boa. Uma defesa com muito dinheiro investido, né? J.C. Jackson, Joey Bosa, Khalil Mack, Derwin James, e ainda assim uma defesa abaixo da média. Mérito pros Titans, defendi os Titans antes do início da temporada, achava que seria um time melhor do que muita gente dava crédito, jogou melhor nesse domingo, principalmente o Ryan Tannehill. Ele lançou 3 interceptações na semana 1 nesse jogo, foi bem mais conservador, 20 de 24 passes, 246 jardas, um touchdown, foi sacado 5 vezes, mas teve bastante compostura. O Derrick Henry correu bem com a bola, a equipe correu 25 vezes com a bola com o Derrick Henry, claramente era o plano de jogo usar mais. O Traylon Burks apareceu muito bem numa recepção longa, a gente viu o Okonkwo sendo um pouco mais acionado também, tight end da equipe. Então foi uma atuação boa da defesa dos Titans também, que limitou bastante o jogo terrestre dos Chargers, que estava sem o Austin Eckler, que é uma peça importante da equipe, mas a defesa dos Titans é boa, o ataque não atrapalhou, jogou feijão com arroz também, uma vitória bem importante dos Titans, e para mim é crise. Para mim, já pela forma como terminou a última temporada, já dá para dizer que a gente tá vendo pelo menos uma mini crise no Los Angeles Chargers. Tampa Bay Buccaneers 27, Chicago Bears 17, os Bucks jogam bem. Achei que jogaram melhor do que na semana 1, eles venceram na semana 1 Minnesota Vikings, mas achei que eles jogaram melhor nesse domingo. O Baker Mayfield, tenho que dar o braço a torcer. Eu vou assinar aquele formulário lá, me desculpa, Baker Mayfield. 26 de 34, 317 jardas, um touchdown, nenhuma interceptação. Tá jogando muito bem. O Mike Evans, uma partida fantástica, 6 recepções, 171 jardas, um touchdown. É difícil um quarterback jogar mal quando o Mike Evans tá jogando nesse nível, né? O Mike Evans, ele tá no último ano de contrato, provavelmente vai assinar com outro time na próxima temporada e vai ganhar muito dinheiro, né? Apesar dele não ser nenhum garoto, ele tem quantos anos? Tem 30 anos. Ele ainda pode assinar um baita contrato e vai ter muito mercado. Talvez até mercado ali de final da janela esse ano, né? Algum time, os Bucks talvez se percam alguns jogos depois desse início positivo. Pode conseguir um ativo bem interessante. Mas a defesa dos Buccaneers também tá jogando bem, né? O Vita Vea tá tendo um início de temporada muito bom, né? O novo tackle da equipe. A questão quanto ao Vita Vea era
o quanto que ele conseguiria se desenvolver como pass rusher, né, quando ele entrou na NFL. E ele se desenvolveu muito, um sack e meio, a equipe correu muito bem com a bola. Então, excelente vitória do Tampa Bay Buccaneers, estava errado, principalmente sobre o Baker Mayfield. Eu ainda acho que não é um time bom no geral, mas é um time que começa muito bem a temporada e um quarterback que começa muito bem a temporada. Do lado do Chicago Bears, Justin Fields foi sacado 6 vezes, e eu sempre falo isso aqui. Você tem um número tão alto de sacks assim, nunca é só a linha ofensiva. A linha ofensiva dos Bears é perfeita? Não. Mas o Justin Fields, oficialmente, ele é o dono do cinturão nesse momento do QB mais chama sack. Ele demora a se livrar da bola. O ataque dos Bears é muito mal desenhado, tudo isso é verdade. Então, não tem aquele wide receiver que, graças ao esquema, tá livre ali fácil. Não tem nada disso no ataque dos Bears. Ainda assim, o Justin Fields está segurando muito a bola e por isso que ele está sendo alvo de tanta pressão, por isso que ele está recebendo tantos sacks, né? Ele lançou uma pick six horrível no fim, depois lançou outra interceptação, e ele está muito longe do que você precisa para ser um quarterback funcional como passador, né? De bom nível como passador, que era a expectativa para ele, né? Ele era um dos caras ali que estava no top 10 de odds para ser MVP, e a gente não tá vendo isso, né? De novo, o ataque é muito mal desenhado, a equipe parece que desaprendeu tudo que aprendeu na última temporada quando o Justin Fields deu uma melhorada na reta final, mas não absolve o Justin Fields. Ele tá muito mal e tá muito longe ainda do que você precisa. O DJ Moore apareceu mais depois de um jogo quieto na semana 1, 6 recepções, 104 jardas. O único touchdown da equipe foi do Chase Claypool, né, que apareceu, estava sendo bem questionado ao longo da semana, mas a defesa, os Bucs passaram por cima. É um time muito ruim ainda do Chicago Bears, né, e é bem frustrante, né, depois de tudo que eles investiram no off-season, o time ainda ser o mesmo do início da temporada passada, e o Fields tá muito longe. Eu não vou falar que já foi um desastre e tal, não ter draftado um quarterback. Você pode voltar lá no podcast antes do draft, podcasts antes do draft. Eu defendia que eles draftassem um quarterback. Mas não achava um absurdo. Você trocar escolhas, receberam bastante coisa, mas você começa... De novo, 2 jogos. Mas o começo, pra quem defende, que era a maioria, né? Defendia a permanência do Fields e a troca da primeira escolha geral, não é um bom começo. O Indianapolis Colts derrotou o Houston Texans por 31-20, um jogo que infelizmente ficou marcado pela lesão do Anthony Richardson. Ele começou muito bem o jogo, fez 2 touchdowns correndo com a bola, semelhanças ao Cam Newton, e aí sofreu uma concussão, não voltou para a partida. O Gardner Minshew entrou muito bem também, 19 de 23, 171 jardas, 1 touchdown, nenhuma interceptação. Os Colts estão jogando muito bem no ataque, é um ataque bem montado, esquematicamente falando, né? O Shane Steichen, que é o head coach da equipe, novo head coach da equipe, era o coordenador ofensivo do Philadelphia Eagles, está fazendo um trabalho muito bom no comando desse ataque. Até a linha ofensiva está jogando melhor, né? Que mostra como que linha ofensiva, o que importa muito é o esquema, né? Talento dos jogadores, claro, mas esquema pode dar uma mascarada boa, né? E é basicamente a mesma linha ofensiva do ano passado. Então, uma pena o Anthony Richardson, porque é o segundo jogo seguido que ele termina machucado, né? Na semana 1 foi só o final ali da partida, né? Não era nada grave, e agora concussão, né? Vamos ver como que vai ser a progressão dele ao longo da semana. Ele precisa se proteger melhor, porque no segundo touchdown dele, principalmente, correndo com a bola, dá pra ver que ele não se protege muito bem, né? E acho que claramente é algo... Porque no college, no high school, no college football, ele era muito maior, muito mais rápido que todo mundo, né? E na NFL, essa diferença... Ele ainda é um cara que, fisicamente, é um dos melhores atletas na NFL. Mas ele precisa se proteger melhor, porque fica levando essa pancada. O Cam Newton, por exemplo, que era um cara grande e forte, que a gente achava que era invencível, é um cara que caiu de nível bem mais cedo do que o esperado, né? Porque leva um desgaste físico maior, né? O Josh Allen, ele nem sempre faz, mas ele aprendeu, hoje ele ainda corre muito risco, mas corre menos risco do que no início da carreira, né? E tem que ser a mesma coisa pro Anthony Richardson. Eu acho que ele vai aprender, ele é um cara que parece ser bem inteligente, então não tem preocupação,
Mas é uma pena porque ele jogou bem enquanto ele estava em campo, então queria ter visto mais. Outro quarterback calouro que jogou bem foi o C.J. Stroud. C.J. Stroud jogou muito bem, melhor do que na semana 1. 30 de 47 passes, 384 jardas e 2 touchdowns. Isso sem o Laremy Tunsil, left tackle titular da equipe. E um corpo de recebedores bem abaixo da média, né? O Nico Collins foi o principal alvo dele, né? 7 recepções, 146 jardas, um touchdown, um grande jogo. A secundária dos Colts é muito ruim também. Robert Woods apareceu muito bem. Destaque pro John Mitch também, terceiro, que ele não jogou no ano passado, né? Agora tá entrando no segundo ano dele na NFL, porque ele foi diagnosticado com leucemia, se recuperou e voltou a jogar, uma história bem legal. Mas boa atuação do C.J. Stroud, né? Tudo aqui pros Texans quão bem o C.J. Stroud vai jogar e quão alto a gente acredita que é o teto dele. E a segunda atuação dele, né? O segundo jogo dele foi muito bom. Acho que méritos pra equipe. A defesa não foi bem. O front seven foi empurrado pelos Colts, que eu acho que é um problema, que a linha ofensiva dos Colts não é das melhores. E assim, pensando lá dos Colts, né, eu acho que eles não iriam querer fazer isso, porque o Gardner Minshew é uma boa policy de seguro, né, mas é uma temporada que eles não vão a lugar nenhum. Tem time precisando de quarterback, de repente uma escolha de segunda, terceira rodada, né, acho que seria um pouco caro, mas terceira rodada pelo Gardner Minshew, o cara que você pegou como free agent, e transformar numa escolha de terceira rodada mais pra frente, pode ser um caminho interessante para a equipe, pode ser um bom investimento. Mas vitória dos Colts, e vamos acompanhar aí ao longo da semana o status do Anthony Richardson. Vamos passar para os jogos do segundo horário. Agora a vitória do 49ers para cima dos Rams, 30-23 em Los Angeles. Era em Los Angeles sim, se você estiver vendo os highlights do jogo e ver um monte de gente vermelho na arquibancada, pode ficar tranquilo, foi em Los Angeles. É que a torcida do 49ers é muito maior que a dos Rams e a proximidade ali de São Francisco para Los Angeles torna muito fácil, a viagem sempre é assim, o jogo entre 49ers e Rams em Los Angeles. Um jogo bom, fica um jogo mais equilibrado até do que a gente esperava antes da temporada. Os Rams jogaram bem na semana 1 e jogaram bem na semana 2, né? Perdem por 30-23, né? Que não é nenhuma vantagem absurda. Eu achei que o 49ers teve um pouco mais de dificuldade na defesa do que o esperado, porque o ataque dos Rams tá muito bem. E o Stafford tá jogando muito bem. Ele acabou lançando 2 interceptações. A primeira não foi culpa dele, a segunda foi totalmente dele. Mas ele tá jogando muito bem, tá bem fisicamente, a linha ofensiva tá protegendo ele bem. Ele sofreu o primeiro sack dele na temporada, né? Mas em geral ele foi muito bem protegido. O Puka Nacua, mais um jogo muito bom. Bateu o recorde de recepções nos 2 primeiros jogos da carreira de qualquer wide receiver. 15 recepções, 147 jardas. Tutu Atwell também jogou muito bem. O Kyrie Williams, running back, também fez uma boa partida. Então, os Rams encontraram ali algumas alternativas no ataque que a gente não esperava, né? Méritos pro Sean McVay, que ainda é um excelente head coach e tornou esse jogo mais competitivo. É muito esquema, movimentação e tal, não é seus melhores jogadores contra os melhores jogadores do adversário, né? Os Rams estão conseguindo equilibrar num time bem, bem treinado. Do lado dos 49ers, o ataque jogou muito bem. 30 pontos, o Brock Purdy errou algum outro passe longo, mas foi mais uma partida muito sólida dele, a equipe correu muito bem com a bola de novo. Christian McCaffrey, tudo bem que das 116 jardas dele, 51 vieram numa corrida longa, né? Mas ele apareceu bem, teve touchdown, recebeu 3 passes. Hoje foi o jogo do Deebo Samuel. Deebo Samuel teve touchdown correndo com a bola, correu com a bola 5 vezes, teve 6 recepções para 63 jardas. A grande perda do 49ers é que o Brandon Ayuk, ele se machucou, né, durante o jogo, deixou a partida. Vou falar mais sobre a situação dele na segunda parte. Mas o 49ers até agora é um dos melhores times, se não o melhor time da NFL. E os Rams, assim, se você pega pelo seu parâmetro do que você esperava dos Rams antes da temporada, não é uma vitória nada impressionante. Mas se você leva em consideração que os Rams parecem bem melhores do que a gente esperava, é mais uma vitória boa do San Francisco 49ers. E os Rams, eu acho que não tem motivo para desespero. Perdeu para um time que é melhor. Enquanto o Stafford estando saudável, permanecendo saudável nesse nível, esse time é competitivo. E... competitivo? Eu falei competitivo. Competitivo. O Cooper Kupp voltando, esse corpo de wide receiver se torna legitimamente bom. Então, acho que há motivos pra gente acreditar que os Rams terão uma temporada bem melhor do que a gente esperava antes do início do ano.
Vamos passar agora para a vitória do New York Giants para cima do Arizona Cardinals, 31-28, com muito mais emoção do que o esperado. Os Cardinals chegaram a estar vencendo no segundo tempo por 28-7, chegaram a estar vencendo por 20-0 no primeiro tempo, foi pro intervalo 20-0, mas os Giants voltaram ali com 31 pontos no segundo tempo, 17 deles no último quarto, venceram o jogo com um field goal do Graham Cano, Germancano para os íntimos. Decepciona o primeiro tempo da equipe, muito. Você tem que sofrer tanto para vencer um time dos Cardinals que não é bom. A defesa foi muito mal. Algumas mudanças materiais no time, eu acho que a principal delas que vai ser discutida ao longo da semana, o Brian Daboll pegou de volta o dever de chamar jogadas, né, que vinha sendo o Mike Kafka, que é o coordenador ofensivo, que quase se tornou head coach em outras equipes no fim da última temporada, né? Ele é um cara que recebeu muito interesse, mas o Brian Daboll pegou de volta, chamou as jogadas no segundo tempo e deu pra ver a diferença. O time moveu muito melhor a bola, o ataque funcionou muito melhor, naquele estilo que a gente estava vendo no ano passado, né? De construindo ao redor ali do Daniel Jones, balanceando as falhas que ele tem, que são muitas falhas no jogo dele. O Saquon Barkley jogou muito bem, saiu machucado no final da partida, que é um problema aparentemente no tornozelo, mas assim, copo meio cheio, grande poder de reação do New York Giants, né? Copo meio vazio, foi atropelado pelos Cardinals por, sei lá, 30 minutos, né? Porque os Giants se recuperaram ali no segundo quarto. James Conner vem jogando muito bem do lado dos Cardinals, acho que é um cara que merece destaque, jogou bem na semana 1, jogou bem de novo. Zach Ertz apareceu. Josh Dobbs não foi horrível, né? Mas eu acho que diz muito mais sobre a defesa dos Giants. Teve um jogo horrível, os Giants não conseguem gerar nenhuma pressão. O Kevon Thibodeau tem sido uma decepção, né? Até agora, claro. Pouco tempo, né? Mas queria ver ele, o Dexter Lawrence. O Dexter Lawrence até apareceu um pouco melhor no segundo tempo. Queria ver um pouco mais. Mas, assim, o time dos Giants não é tão talentoso. É um time que excedeu todas as expectativas no ano passado ao vencer um jogo de playoff. Não tinha talento para isso. E a gente está no processo de reconstrução, né? Mas começar o ano perdendo por 60-0 já era demais. Mas pelo menos recuperou, venceu um jogo, evitou uma semana. Eu não acho que evita totalmente, né? Mas evitou uma semana de bastante crise, né? E do lado dos Cardinals é um time muito ruim. Um time muito ruim que não tem talento. Infelizmente, para o torcedor dos Cardinals, é um time que não tem talento no seu elenco. O Washington Commanders derrotou o Denver Broncos por 35-33, o jogo em Denver, um jogo que os Broncos chegaram a estar vencendo por 21-3. Os Commanders viraram o jogo e no final os Broncos tiveram a chance de empatar a partida, fizeram um touchdown, mas não conseguiram a conversão de 2 pontos. O Washington vence, Denver perde a segunda na temporada. Um jogo um pouco melhor do Russell Wilson, bem melhor do que na última temporada, mas ainda assim longe do que a gente precisa ver de um cara com um contrato de $45 milhões por ano, 18 de 32, 308 jardas, 3 touchdowns, 1 interceptação, ainda um dos reis do sack, 7 sacks em 31 pressões, é muito, ele não pode, é a história da carreira do Russell Wilson, né, a quantidade de sack que ele aceita, claro, ele ofensivo não jogou bem, mas não justifica. O grande ponto desse jogo, se você é torcedor dos Broncos, a defesa devia ser bem melhor do que isso. Uma defesa que a gente esperava que ia ser um time que um ataque ali, de repente, um pouco mais conservador e tal, é uma defesa boa, mas é uma defesa que jogou muito mal contra o Commanders, né? Deu o jogo da vida do Sam Howell, né? Que teve 27 de 39, 299 jardas, 2 touchdowns e jogou muito bem o Sam Howell, né? Mas com essa ressalva feita que a defesa dos Broncos tem bastante problema, a secundária não tá jogando bem. A gente viu o Terry McLaurin jogar muito bem, a gente viu, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogadores diferentes dos Commanders que receberam passes, mas os Broncos não conseguiram segurar um jogo por conta principalmente da defesa, né? De novo, eles estavam liderando por 21-3. Mérito pro Washington Commanders, que voltou na partida, mas deméritos também pro Denver Broncos. A gente viu o Chase Young aparecer, né? Que
teve um sack meio, jogou muito bem, né? Ele que não jogou na semana 1. A defesa do Commanders também não jogou bem, né? Cedeu 33 pontos ao Denver Broncos. A gente viu algumas bombas, né? Teve um avanço de 50 jardas, um avanço de 60 jardas ali do Denver Broncos. A equipe correu bem com a bola também. Foi um jogo de muitos pontos que o Commanders acabou sendo um pouquinho melhor. Também não foi muito melhor, porque fosse a conversão de 2 pontos, esse jogo tinha ido para prorrogação, né? Mas o Broncos, de novo, vai ser o tema de todos os podcasts pós-rodada de setembro, né? Esses times que mudaram de técnicos, quarterback, coordenadores e tal, é um processo, né? Você não vai estar no melhor nível logo de cara, né? E o Broncos, a gente sabe que tinha muita coisa para melhorar. Acho que o que dá para elogiar do Commanders é que o ataque tem mostrado alguns sinais positivos com o Eric Bieniemy, né? Que era o coordenador ofensivo do Kansas City Chiefs e agora é o coordenador ofensivo do Washington Commanders. Pra gente encerrar essa primeira parte, não deixe de escutar a segunda parte com Sunday Night Football, mini preview da semana 3, principais notícias do domingo. Dallas Cowboys derrotou o New York Jets 30-10, tinha tudo pra ser um grande jogo, mas sem o Aaron Rodgers, perdeu totalmente a graça. A equipe dos Cowboys jogou mais com um pé no freio. Não quis se derrotar aqui, não quis se expor a erros e é a decisão correta quando você está enfrentando o Zach Wilson, né? Deixa o Zach Wilson cometer os erros, ele lançou 3 interceptações, ainda teve um fumble do Dalvin Cook, foi uma jogadaça do Micah Parsons, que jogou muito bem, Micah Parsons também, ele provavelmente já é o melhor defensor da NFL, né? 2 sacks, 3 tackles for loss, um defensor fantástico. Os Cowboys tiveram um plano de jogo mais conservador com o Dak Prescott para não expor muito ele. Eu falei sobre isso na semana passada, no preview, e foi o que aconteceu. 31 de 38 passes, 255 jardas, 2 touchdowns. A defesa dos Jets, apesar de ter cedido 30 pontos, é uma boa defesa. Claro que é muito prejudicado pelo número de turnovers, né, do ataque nesse domingo. CeeDee Lamb foi fantástico, 11 recepções, 143 jardas, jogou muito bem. Um jogo protocolar do Dallas Cowboys, né? E do lado do New York Jets, se tinha alguma dúvida que a equipe não tem o que fazer sem o Aaron Rodgers, respondido, né? O Zach Wilson, até o comecinho do jogo, pensei, o Zach Wilson, tal, isso aqui, 3 interceptações, a equipe se coloca no buraco, não consegue correr com a bola e não tem muito o que fazer, né? Teve uma big play pro Garrett Wilson, foi o touchdown dele de 68 jardas. A defesa é boa, mas, enfim, o Zach Wilson é a âncora que vai puxar tudo pro fundo. New England Patriots 17, Miami Dolphins 24. Sunday Night Football bem divertido, com jogadas memoráveis que eu vou falar. Uma em particular que você já deve estar pensando aí na sua cabeça, se você tiver assistido ao jogo, claro. O jogo começou punch dos Patriots, field goal dos Dolphins depois de uma campanha bem longa, e logo de cara deu pra notar qual que era o plano do New England Patriots. Eles não iriam deixar Tyreek Hill e Jalen Waddle esticar o campo, né? A gente conhece o Bill Belichick de muitos anos, ele é sempre aquele cara que vai tirar o que o time faz melhor. Você vai vencer a gente? Vai vencer de outras formas. E o que o Dolphins faz de melhor é esticar o campo com o Tyreek Hill e com o Jalen Waddle. A gente viu momentos com 3 safeties no fundo do campo. Os Patriots jogam muito com 3 safeties, né? Porque eles têm jogadores versáteis, né? Com Phillips, Kyle Duggar. E obrigou o Miami Dolphins a ter que avançar mais aos poucos, né? Com avanços curtos. E foi exatamente o que o Miami Dolphins fez na primeira campanha. 13 jogadas, 81 jardas. Chutaram um field goal curto no final, que eu não gostei. Mais sobre isso mais pra frente. 3-0. Depois o Kendrick Bourne, do wide receiver dos Patriots, sofre um fumble forçado pelo Bradley Chubb. Foi o Kendrick Bourne? Agora eu tô em dúvida se foi o Kendrick Bourne. Posso estar colocando a culpa dele. Não, foi o Demario Douglas. Perdão. Desculpa, Kendrick Bourne. Foi o Demario Douglas. Os Dolphins recuperam e conseguem o touchdown com o Raheem Mostert. Teve um excelente jogo. Punch, mais um field goal agora dos Patriots, 10-3. Dolphins recuperam a bola, conseguem um touchdown rápido ali, com pouco tempo. Foi quanto que eles recuperaram? 1:49 que eles recuperaram a bola. Depois o touchdown do Tyreek Hill com 11 segundos pro fim. 17-3, intervalo, o jogo vai pro segundo tempo. Punch, e aí tem a jogada do século. O melhor bloqueio de field goal
da história da humanidade desde que o futebol americano foi inventado. Deixa eu pegar o nome do guerreiro que fez a jogada. Eu tenho só o sobrenome dele aqui. Vamos lá. Schuler Patriots. Brandon Schuler. Ele alinhou bem aberto. Teve um time muito bom. Correu em direção ali a... Não pode correr na direção da frente, né? Correndo paralelo à linha de scrimmage, que ele não pode correr pra frente, senão ele ultrapassa a linha de scrimmage e é offside. Paralelo à linha de scrimmage, time perfeito, quando sai o snap ele vai e consegue bloquear o chute do Jason Sanders, uma jogada espetacular, que depois entrou na mente do Jason Sanders, né? Porque depois o Jason Sanders erra um field goal no final da partida, um field goal de 55 jardas, longo, é verdade, mas ainda assim deu pra sentir uma insegurança. O ruim pros Patriots é que a equipe não conseguiu aproveitar. O Mac Jones acabou lançando uma interceptação no passe pro Devontae Parker, interceptação do Xavier Howard. Os Dolphins não aproveitam a interceptação dos Patriots. 3 and out, punch. Os Patriots conseguem um touchdown cortando para 17-10. O Tua lança uma interceptação, um passe longo ali que o Christian Gonzalez conseguiu a interceptação, uma bela interceptação, um passe muito forçado do Tua, punch dos Patriots. Jogada seguinte teve o touchdown do Raheem Mostert, né, de 43 jardas, que eu fiquei surpreso a descobrir que o Raheem Mostert tem 31 anos, eu achava que ele tinha tipo 26, 27, mas ele é do draft de 2016, se eu não me engano. Os Patriots conseguem um touchdown, dessa vez com o Ramondre Stevenson, cortam ali para mais uma posse de bola, 24-17. Os Dolphins erram um field goal, que eu falei, que foi 55 jardas é difícil e tal, uma 4-3, tinha que ter arriscado a conversão, porque você consegue a conversão ali, você mata o jogo, e um field goal de 55 jardas é muito baixa a probabilidade, né? Se fosse 45-35, tudo bem, eu ainda iria pra uma 4-3, né? Mas eu achei que o Mike McDaniel foi muito conservador, como ele foi naquele outro field goal. E me preocupa, porque eu amo o Mike McDaniel. Pra mim, eu tava conversando com alguns amigos durante o jogo. Se tivesse um draft de treinadores, e aí você pode escolher um treinador pra ser seu treinador daqui pra frente. E aí entraria o fator idade na equação. Mike McDaniel seria uma escolha top 3, provavelmente, minha. E ele costuma ser muito agressivo em situação de quarta descida. Não foi nesse jogo, né? 2 vezes não foi. Talvez não é o raciocínio certo, mas talvez tenha algo de a minha defesa tá limitando muito bem o ataque dos Patriots, não vou arriscar, ainda assim não gosto. Se foi esse o pensamento, não gosto. De qualquer forma, os Patriots tiveram a oportunidade, uma 4-4, o Mac Jones encontrou o Mike Gesicki, que fez um passe lateral pro Cole Strange, que parecia que ia conseguir a primeira descida, mas aí no replay, Cole Strange, que é um guarde, isso mesmo, guarde do New England Patriots, não conseguiu a primeira descida. Dolphins recuperam a bola, vitória do Miami Dolphins, 2 vitórias e nenhuma derrota. Patriots começam 0-2 pela primeira vez desde 2001, 2002, falaram durante a transmissão, primeira vez que eles perdem os 2 primeiros jogos em casa desde os anos 70. Vamos começar do lado do Miami Dolphins aqui. O Tua teve 21 de 30 passes, 249 jardas, um touchdown, uma interceptação. A interceptação foi muito ruim. O Tua, na maior parte do jogo, eu tava pensando, o Tua tá jogando muito bem. O Tua tá sendo preciso, o Tua tá tendo paciência. Uma jogada que ele perdeu a paciência, que ele tentou o avanço longo com o Tyreek Hill, lançou um passe muito forte, ele foi interceptado. A bola não foi boa, e mesmo que tivesse sido boa, o Tyreek Hill estava muito bem marcado. Ali foi um passe muito ruim do Tua, uma decisão pior. A decisão foi pior do que o passe. Então foi um momento que ele perdeu a paciência, porque antes ele estava indo passes curtos e tal, jogadinha ali, jogadinha aqui, e o ataque dos Dolphins estava avançando, né? Então era uma boa atuação até aquele momento, né? E os Dolphins tiveram muito mais jardas do que os Patriots, 100 jardas a mais, 389 contra 288 dos Patriots, mas foi o grande erro do Tua. Em geral foi uma partida boa. A equipe correu muito bem com a bola, que não é normal do Miami Dolphins, né? O time não tem uma das melhores linhas ofensivas. O Tua
passa muito rápido a bola, ele tem um release muito rápido, e os Dolphins sabem das dificuldades na linha ofensiva e chamam muitos passes rápidos. O grande ponto especial desse ataque do Miami Dolphins é que eles conseguem avanços longos, passes longos, mesmo com essa consciência de que eles não podem ter dropback de 7 passes, ficar muito tempo ali esperando uma jogada se desenvolver. Eles conseguem gerar avanço longo, mesmo com passes rápidos, né? E conseguem gerar jardas após a recepção. Hoje eles correram bem com a bola, o Raheem Mostert principalmente. Teve alguns avanços longos, né? Mas teve 121 jardas, 2 touchdowns. Ótima partida dele. No ataque aéreo, Tua distribuiu bastante a bola, mas ninguém teve um grande jogo. O Jalen Waddle 4 para 86, Tyreek Hill 5 para 40, né? 5 para 40 é bem um exemplo do que foi essa questão dos Patriots defendendo o fundo do campo e não querendo dar espaços para passes longos do Jalen Waddle e do Tyreek Hill. Eu achei que a defesa dos Dolphins jogou bem, defendeu melhor o jogo terrestre do que fez contra os Chargers. A linha ofensiva dos Patriots é bem pior, e conseguiu gerar pressão no Mac Jones consistentemente, que eu acho que mesmo sem o Jalen Phillips, né? O Jalen Phillips não jogou do lado da linha ofensiva também, o Tron Armstead, que é o left tackle, não jogou. O Mac Jones sofreu 4 sacks, 31 pressões, e ele esteve sob bastante pressão. Então, méritos para essa defesa dos Dolphins, que já está evoluindo, né? Já, como eu sempre falo, né? O Vic Fangio, coordenador defensivo, uma das melhores mentes defensivas aí do século XXI na NFL. Ele chegou esse ano e a gente já começa a ver alguma evolução. Do lado dos Patriots, eu achei que a defesa jogou bem. A defesa tirou o que o Miami Dolphins faz de melhor. E assim, tudo bem, não conseguiu defender tão bem o jogo terrestre. Sim, mas não dá pra defender tudo. Você podendo escolher, você vai dar avanços longos pro Tyreek Hill, ou você vai deixar o Dolphins correr com a bola, você vai escolher os Dolphins correr com a bola. Eles tiveram a chance de vencer o jogo, né? Cometeram erros no ataque. Os erros dos Patriots foram no ataque, né? Um ataque pouco inspirado, pouco criativo, achatado. Esse time não tem nenhum elemento de velocidade, que eu acho que é o principal problema desse ataque, além da falta de criatividade. Porque o Devontae Parker é um cara de rota contestada. O Kendrick Bourne, idem. O Juju Smith-Schuster é um slot receiver ali, não é um cara tão veloz. Não tem um elemento de... Deveria ser o Tyquan Thornton, né? Que tá machucado. E não tem muito elemento de velocidade, né? Você tem o Hunter Henry e o Mike Gesicki, que são 2 bons tight ends, e não tem. E aí você fica com esse ataque muito achatado, que você depende do Mac Jones encontrar um passe perfeito pro Devontae Parker ali para fazer uma recepção contestada, caindo para fora do campo, né? Mesma coisa pro Kendrick Bourne. Então não tem ninguém ali que estique o campo. Acho que é o problema estrutural desse ataque do New England Patriots. A linha ofensiva tem problemas, desfalques, e o interior é complicado. O Mac Jones não jogou bem. Mesmo fazendo todas essas ressalvas, talvez não jogou bem, talvez seja exagero. Foi uma partida ok. Poderia ter jogado melhor em alguns momentos, ele tentou. Eu retiro o que eu disse. Eu não dou uma nota 7 pro Mac Jones, 6,5. Não achei que ele comprometeu. Acho que ele é um quarterback que tem suas limitações, que depende muito do time ao redor, né? E o time ao redor, o ataque ao redor não é bom. Então os Patriots estão sendo basicamente o que a gente esperava, né? Um ataque limitado, uma defesa muito boa, e não é suficiente. Não é suficiente para competir. É um time que pode melhorar no ataque também, né? Um novo coordenador ofensivo, Bill O'Brien, a equipe vem de um ano muito ruim nesse lado da bola. Dá pra melhorar, mas eu não acho que exista o talento pra melhorar o suficiente pra equipe competir na AFC Leste. Do lado dos Dolphins, parece que vai ser uma corrida entre Dolphins e Bills ali pela divisão. Dolphins sai na frente, uma vitória a mais. Os Bills jogaram bem contra os Raiders, mas eu gosto desse time do Miami Dolphins, gosto muito do Mike McDaniel. Com medo desses field goals ali em quartas descidas curtas, mas vou dar um voto. Já me machuquei antes com head coaches jovens, que primeiro são agressivos, depois passam a ser conservadores. Mas vou dar um voto de confiança pro Mike McDaniel. Grande vitória do Miami Dolphins em New England.
Antes de falar dos jogos da semana 3, eu quero passar por algumas das principais lesões que aconteceram nesse domingo. Começar pelo Baltimore Ravens, que já tinha um monte de desfalques e perdeu o Odell Beckham, que sofreu uma lesão no tornozelo. O John Harbaugh falou depois do jogo que não acha que é sério, mas ele perdeu uma boa parte do jogo contra o Cincinnati Bengals. E a gente sabe que o Odell Beckham é um cara suscetível a lesões, né? Então vamos ficar de olho. O Micah Hyde, safety dos Bills, sofreu uma lesão no posterior da coxa. Era um jogo que já estava decidido, então pode ser que seja uma precaução da equipe, mas é um cara que também já teve problemas de lesão no passado, para ficar de olho. O Eddie Jackson, safety do Chicago Bears, também deixou a partida com uma lesão no pé. O Darnell Mooney, wide receiver, com uma lesão no joelho. Do Cincinnati Bengals, o que mais preocupa é o Joe Burrow ter dito depois do jogo que voltou a sentir a lesão na panturrilha direita. Não, ele terminou o jogo em campo, não tirou ele, é mais uma questão, parece, de desconforto, mas é muito importante, porque é um cara que tá parecendo um pouco enferrujado nesse início de temporada. Ele não participou da maior parte do training camp por conta dessa lesão, algo para ficar de olho. O Zach Martin, guarda dos Cowboys, sofreu uma lesão no tornozelo, mas também parece que foi de precaução, né? O jogo também estava bem controlado pelos Cowboys. Os Lions perderam Dave Montgomery com uma lesão no quadril durante o jogo contra o Seahawks. Eu sinceramente acho que o Jahmyr Gibbs é melhor que ele, mas ainda assim, sem o Dave Montgomery, o Jahmyr Gibbs não herdou as carregadas, né, que eram. Eu acho que não gostaria, principalmente se você tem ele no Fantasy, o Jahmyr Gibbs, não é meu caso, não ficaria feliz, né, mas a gente viu o Craig Reynolds com a bola ali na reta final. Vamos ver aqui, eu tô com a lista aberta. Elton Jenkins, são importantes, guarda dos Packers, sofreu uma lesão no joelho, parece que sofreu uma torção no ligamento MCL, né, MCL. Ele vai passar por exame amanhã para determinar a extensão da lesão. O Anthony Richardson sofreu uma concussão. Isso é questão de passar pelo protocolo. Isso é no primeiro tempo, se não me engano. E outro que se machucou também dos Colts foi o Ryan Kelly, center, que também sofreu uma concussão e não voltou. Deixa eu ver se tem mais algum importante. O Jalen Waddle sofreu uma lesão, né? Sofreu uma concussão. Levou uma pancada no capacete, né? No final do jogo contra os Patriots. Saquon Barkley torceu o tornozelo, eu falei na primeira parte, né? E parece que não é grave também. A comissão técnica não parece estar preocupada. Tariq Woolen sofreu uma lesão contra os Lions e machucou o ombro, mas parece que também não é grave. E acho que de lesão de jogadores importantes foram essas. Vamos passar aqui pro mini preview da semana 3, passando pelas odds aqui dos jogos e comentando um pouquinho. A gente tem 2 jogos ainda no Monday Night Football que irão acontecer. Quinta-feira a gente tem New York Football Giants contra São Francisco 49ers em São Francisco. Deixa eu tirar meu óculos aqui porque vai ser um saco essa quinta-feira, porque eu conheço uma porrada de torcedor dos 49ers. Eu tenho um monte de seguidor que torce pro 49ers. Vocês vão me encher o saco. Os 49ers vão atropelar os Giants. Torci pra ser um jogo maluco de quinta-feira. 49ers favoritos por 10 pontos. Vitória deles pagando 1,20. Dos Giants 4,75. Over-under de pontos 45 pontos. Aqui é 49ers, não tem jeito. É um time muito melhor. Os Giants sofreram contra o Arizona Cardinals, que é um time horroroso. Enfim, domingo, 2 da tarde, Atlanta Falcons e Detroit Lions. Lions favoritos por 4,5 pontos. Vitória deles está pagando em 45. Dos Falcons 2,80. Os Falcons, eu não achei que eles jogaram tão bem contra os Panthers quanto o placar sugeria. E contra os Packers eles mostraram bastante força ali no retorno. Eu entendo esse Lions 4,5. Eu iria de Lions 4,5. Eu achei que eles jogaram bem contra o Seahawks. A defesa é ruim, mas eu acho que o ataque do Seahawks é melhor que o dos Falcons. Eu iria de Lions aqui. Pegaria a Lions menos 4,5. Buffalo Bills e Washington Commanders. O jogo é em Washington, mas os Bills são favoritos por 6,5 pontos. E deveriam ser mesmo. O time do Washington Commanders também não é muito bom. Vitória dos Bills está pagando 1,36. Do Commanders 3,25. Apesar dos Commanders terem vencido
o Denver Broncos, mas eles pegaram um começo bem tranquilo de calendário, né? Primeiro o Cardinals, depois o Broncos. Então, não acreditaria muito. Houston Texans e Jacksonville Jaguars. Jaguars favoritos por 9,5 pontos. A vitória deles está pagando 1,23 contra o Houston Texans. O CJ Stroud jogou muito bem nesse domingo, mas o Jaguars é muito melhor mesmo. Acho que é uma boa linha, né? Eu pegaria esse Jaguars menos 9,5. Colts e Ravens. Ravens favoritos por 8 pontos. Vitória dos Ravens 1,25. Colts 4,20. Ficar de olho aí no status do Anthony Richardson para esse jogo. O time dos Ravens é muito melhor. A secundária dos Colts é bem suscetível. E a gente viu o ataque aéreo dos Ravens aparecendo bem melhor com o Mark Andrews. Eu iria aqui de Ravens menos 8. Chargers e Vikings. Chargers são favoritos por 1 ponto. Over-under 51. Vitória dos Vikings 2,0. Dos Chargers 1,83. Eu iria de Chargers aqui, apesar de eu não ter gostado muito da atuação deles contra os Titans. Mas eu iria de Chargers aqui. Saints e Packers. Packers são favoritos jogando em casa por 1,5. Vitória pagando 1,80. 2,5 do Saints. Eu iria de Packers aqui. Eu iria de Packers, sem dúvida. Apesar deles terem desmoronado no último quarto ali contra o Atlanta Falcons, mas eu não confio muito no Saints, né? O Saints vai jogar no Monday Night Football. Se eles atropelarem o Carolina Panthers, vai soar bem ruim. Mas enfim, Tennessee Titans e Cleveland Browns. Outro time que vai jogar no Monday Night Football ainda, os Browns. Browns favoritos por 4,5, 2,80 vitória dos Titans, 1,45 dos Browns. Vou me abster aqui porque eles ainda vão jogar. Temos 3 jogos, 5 horas só. Panthers e Seahawks. Panthers vai jogar ainda também. Gosto desse Seahawks menos 4,5. Mesmo assim, pegaria antes do Monday Night Football. 5,25 Bears e Chiefs. Chiefs favoritos por 12,5 o jogo em Kansas City. Vitória do Chicago Bears tá pagando 6,50. Cara, o problema é que o Chiefs não tem jogado tão bem. Do outro lado, a defesa dos Bears é muito ruim. Eu não sei, 12,5 é muito ponto. 12,5 é muito ponto. Tenho medo. Dallas Cowboys contra Arizona Cardinals em Arizona. Caramba. Os Cardinals em casa são underdogs por 12,5 pontos. Cowboys favoritos por 12,5. Esse 12,5 eu me sinto muito mais confortável. Eu apostaria no Dallas Cowboys e tenho bastante convicção. Sunday Night Football, Steelers e Raiders. Não sei o que fizemos para merecer um Sunday Night Football de Steelers e Raiders. Steelers favoritos por 1 ponto. Eu iria de Steelers aqui tranquilamente, mesmo o jogo sendo em Las Vegas. Steelers é um time melhor que os Raiders. Monday Night Football, a gente vai ter outro Monday Night Football com rodada dupla. Eagles e Bucks, 8,15. Eagles favoritos por 6,5 pontos. Vitória dos Bucks 3,35, dos Eagles 1,34. 6,5 também é bastante ponto para os Eagles. Os Bucks estão jogando bem, mas eu não me sinto confortável em nenhum desses dois aqui. Rams e Bengals. Bengals favoritos por 6,5. Eu iria de Rams mais 6,5 aqui. Eu achei que os Rams jogaram... Eles tiveram problemas no final do jogo, mas eles jogaram bem contra os 49ers. E os Bengals estão bem... mais ou menos até agora. Eu iria de Rams mais 6,5. E diria que essa linha vai andar na direção dos Rams. Eu não ficaria surpreso se tiver já mais 6 ou mais 5,5 ao longo da segunda-feira. Dessa segunda-feira, né? Dia 18. Então é isso, pessoal. Podcast Cara do Esporte pós-rodada, pós-domingo da semana 2, chegando ao fim. Amanhã tem programa sobre NBA, vai ser postado na madrugada de segunda para terça. Quarta-feira tem programa de NFL. E na quinta-feira tem um preview da rodada exclusivo para apoiadores. Até a próxima. Tchau!